Agora eu vou falar sobre o Instituto Helenas Não Se Calarão. Tá? Agora você começa a contar com 5 minutos. Tá? Veja só, o Instituto Helenas Não Se Calarão é de prevenção à violência doméstica e familiar. Nós atuamos como prevenção. Então é o que vem antes do dar, né? Nós trabalhamos a cabeça das mulheres, a cabeça dos homens. Nós temos Helenas e temos Helenos no nosso grupo. E todos são voluntários. Por quê? O Instituto Helenas Não Se Calarão não tem recurso nenhum para fazer o trabalho, né? A gente corre, tenta participar de editais, enfim. Nós trabalhamos com o nosso bolso. Então, nossos voluntários, eles vão em todos os lugares que a gente precisa, cada um com seu próprio bolso, né? E eu digo sempre, nós não temos vergonha de dizer não temos recurso, porque nós temos algo muito maior do que o recurso. É a boa vontade e a vontade de mudar uma sociedade. O Helenas Não Se Calarão, o nome não é um nome aleatório. É a história de Helena Arminda de Carvalho. Helena Arminda de Carvalho nasceu em 1927, no interior de São Paulo. E a primeira violência que Helena sofreu foi ser jogada no rio pela sua própria mãe. Helena não morreu, obviamente. O avô tirou Helena do rio e levou para a casa dele. Quando ela fez 7 anos de idade, a mãe pegou a Helena de volta e colocou naqueles colégios de freiras, né, que se colocava as crianças nos internatos, e Helena ficou lá de 7 até os 13 anos de idade. O internato, tá? Vocês estão me olhando, pele clara, mas Helena era negra, pobre, enjeitada, né, pela própria mãe. No internato, ela não estaria sendo tratada como uma menina, uma bonequinha de luxo, né? E não foi tratada como uma boneca de luxo. Quando ela fez 13 anos, o internato chamou a mãe e disse: toma, que a filha é sua. E a mãe comprou um vestido branco para a Helena e tirou a Helena do internato e levou para uma igreja. E casou a Helena com um homem mais velho, né, maduro e alcoólatra. Gente, 13 anos de idade, em 1940, 1950, é equivalente a uma criança de 3 anos hoje, né? Pela sua conhecimento, informação, enfim. Ela se casou com esse homem, e esse homem levou a Helena para a roça, um casebre de um cômodo, 2 tijolos e uma lata para o seu fogão, para quando tivesse comida, quando ele estivesse em casa, para ela cozinhar para ele. Palha de arroz para dormir. E ali Helena sofreu todo tipo de violência doméstica e abusos que a gente pode imaginar ou que a gente não consegue imaginar. Helena teve 2 filhas com esse homem. E as 2 filhas de Helena morreram de fome. Maria Helena, Maria Inês. Maria Inês morreu pedindo arroz, que ela queria comer arroz, que ela estava com fome. E essas 2 crianças morreram. Helena continuou com esse homem. E aos 22 anos de idade, Helena engravidou novamente. E quando ela engravidou novamente, ela deu um basta. Ela não esperou para morrer. Ela fugiu desse homem. Fugiu desse homem num período patriarcal. O que é um período patriarcal? É um período quando o homem tinha plenos poderes sobre a mulher. Não é? E
ela fugiu dele grávida, e eu costumo brincar, porque eu acho que o tema é pesado, a gente não pode levar, né, com tamanho peso. Eu costumo dizer que, graças a Deus, nessa época não existia lei trabalhista, né? E Helena conseguiu um emprego dentro de um armazém em troca de comida, em troca de abrigo, ela conseguiu esse emprego. Quando Helena chegou no 9º mês, o marido e a mãe encontraram Helena. E foram buscar Helena de volta, obviamente, né? A propriedade é minha. Só que naquela época o resguardo era muito sério. E Helena pariu, quando ela viu o marido e a mãe, ela teve, né, a sua terceira filha chamada Eva. E Helena, quando viu a trégua, Helena fugiu novamente. Pegou o primeiro ônibus que tinha na cidade, ou o último ônibus que ia sair da cidade, e fugiu dele e foi para Aparecida do Norte, interior de São Paulo. E a nossa história de Helena termina aí. Aos 23 anos de idade, termina a história que a gente conta dentro do Instituto. Helena viveu até os 70 anos de idade, né? E é uma outra história, um outro sofrimento, e é com essa história que a gente coloca o Instituto Helenas Não Se Calarão para trabalhar a violência doméstica e familiar. Então, a gente trabalha com voluntários, a gente mostra para as pessoas que é possível sim, porque naquela época não existia a Lei Maria da Penha. Não existia lei nenhuma, pelo contrário. Então, hoje, nós temos redes, nós temos instituições, nós temos vários grupos, graças a Deus. Não é só Lodara, não é só o Instituto Helenas, né? Mas é uma peça sobeja que está mostrando a violência que a mulher passa. Nós não estamos sozinhas. Não estamos sozinhas. Então, vocês, mulheres, precisam confiar uma nas outras. Rede de amigos, rede de vizinhos e o melhor, precisamos respeitar a dor de cada mulher que recorre a nós, né? Vou invadir meu tempo só 2 segundos para contar um caso que eu acho bastante pertinente. Eu fui abordada, eu não vou mais em festa, tá, gente? Porque quando eu chego nas festas, ao invés de eu brincar, dançar, agora eu tenho que sentar para ouvir o caso das mulheres que vêm a mim para contar os seus problemas. Adoro, respeito, aceito, mas eu brinco que eu digo assim, eu não curto mais festa. Eu curto as histórias que eu ouço. Nós temos um programa na Web Rádio Estela Brasil, Helenas na Rádio, no qual eu quero ter você, né, para a gente bater um papo. E esse programa é especial para mulheres, de mulher feito para mulher, onde vocês podem contar a história de cada uma de vocês, dando o seu próprio nome, usando o pseudônimo, tá? Não importa, o importante é que a gente conheça a história por história. E aos homens, tá? Aos homens que estão presentes, eu gostaria que vocês se levantassem, só um segundo. Tá? Eu gosto de olhar nos olhos dos homens, porque nós dependemos de vocês, tá? Porque uma Helena que ela declara o seu sofrimento, que conta a sua história, que mostra para a gente que ela está passando, não vai adiantar se não tiver o apoio de vocês, homens. Se vocês não chegarem no homem que está do seu lado, na sua roda de conversa, e dizer, para que tanta violência? Aí eu pergunto, por que vocês querem nos matar? É uma pergunta que vocês precisam fazer para vocês mesmos e contar para a gente, tá? Porque nós precisamos saber em que nós estamos incomodando cada um de vocês. Porque a sociedade é isto, né? Viver em sociedade, a gente conhecer, né? Saber em que você me incomodou. Você me disse uma coisa que eu não gostei. Hein, Joyce? Vamos conversar? Vamos. Mas, Joyce, eu vou dar um tiro na sua cara, certo? E depois a gente conversa.
não conversa. E cada mulher que é morta, morre um homem também. Morre uma família inteira, porque a família não é mais a mesma. E hoje eu ouvi de uma embaixadora que ela falou que onde ficará e como serão os filhos deste casal que teve o feminicídio? Como será o amanhã? É uma pergunta para reflexão. Peço desculpa por invadir o tempo, mas obrigada a todos. E você, Helena? E você é o que de Helena? A correria, na verdade. Só um minutinho, desculpa mais uma vez. Gente, eu sou filha de Helena Armênia de Carvalho.